Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 105 mil dólares americanos, ou seja, o Bitcoin está com uma alta nas últimas 24 horas de aproximadamente 3,3%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está tendo uma alta um pouquinho mais expressiva nessas últimas 24 horas. Uma alta de 5,1% aproximadamente, com cada unidade, nesse momento, em 3.200 dólares americanos. Vale ressaltar que as principais criptomoedas do mercado estão tendo uma alta, apesar do Fed, na reunião de ontem, ter interrompido o ciclo de corte da taxa de juros da economia dos Estados Unidos e eles mantiveram a taxa ali na faixa entre 4,25% e 4,50%. Vale ressaltar que, apesar deles terem mantido essa taxa, não é nada diferente do que o mercado já imaginava. Inclusive, nas principais casas de apostas já tinha indicação de que essa taxa seria mantida e o mercado, de uma forma geral, só espera que o primeiro corte aconteça só em junho desse ano. Afinal de contas, a economia dos Estados Unidos ainda está muito sólida. O índice de geração de acima do esperado, o índice de consumo está acima do esperado, então já se imaginava que o Fed interromperia esse ciclo de corte e que esse primeiro corte só aconteça agora na reunião de junho. Vamos acompanhar de qualquer forma e a gente sempre vai trazer aqui para vocês o resultado no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando sobre os ETFs dos Estados Unidos, os ETFs de Bitcoin, os ETFs de Ether à vista, a gente ainda não tem o resultado dos ETFs de Bitcoin Spot no dia de ontem, do dia 29 de janeiro. Isso porque as gestoras ainda não protocolaram o resultado final, então a gente ainda está aguardando esse resultado para poder trazer aqui para vocês. Para vocês terem uma ideia, literalmente nenhuma gestora, tirando a Valkyrie, já submeteu esse resultado. Então a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o resultado, mas eu, de qualquer forma, eu, Paulo Aragão, eu especularia que a gente teve um outflow, que a gente teve uma saída no mercado no dia de ontem. Isso porque esse foi o resultado que a gente teve no ETF de Ether Spot no dia de ontem. A gente teve uma saída de 1.527 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 4,7 milhões de dólares. É esperado sempre que a gente tem como a gente teve o Fed interrompendo o ciclo de corte de juros, eles mantiveram a taxa de juros, é natural que a gente veja, pelo menos por algum tempo, o dinheiro fluindo do mercado de renda variável para o mercado de renda fixa. A taxa de juros dos Estados Unidos está elevada, então isso acaba atraindo muita atenção de investidor de renda fixa, de rentista. De qualquer forma, como a expectativa futura de corte de taxa de juros, o mercado ele não reagiu tão mal assim. Como eu falei, o mercado está esperando que o primeiro corte da taxa de juros da economia dos Estados Unidos aconteça em junho. Então não foi um resultado tão ruim assim. O Fed ele não sinalizou que vai voltar a aumentar a taxa de juros ou algo do gênero. Então, de qualquer forma, o mercado ele não reagiu tão mal, mas é esperado que sim, no dia de ontem a gente tenha um outflow também nos ETFs de Bitcoin e Spot, justamente por causa desse balanço econômico. De qualquer forma, a gente consegue ver cada vez mais empresas, cada vez mais estados, cada vez mais países dedicados na criptomoeda, dedicados no Bitcoin. Pelo menos em estudar, em se aprofundar, para bolar alguma estratégia de se expor. E o Trump Media and Technology Group, o TMTG, que é um conglomerado de mídia parcialmente de propriedade do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que está expandindo suas operações para os serviços financeiros e criptomoedas sob o nome de TruthFi. De acordo com o anúncio do dia de ontem, a empresa oferecerá contas separadamente gerenciadas em parceria com o banco Charles Schwab, fundos de índice personalizados e serviços de criptomoedas. O CEO do TMTG, que vale ressaltar é um oficial inclusive da Casa Branca, o David Nunes, afirmou que o desenvolvimento do TruthFi pode proteger os americanos de serem desbancarizados e caracterizou a plataforma como uma alternativa de liberdade de expressão às opções de grandes empresas de tecnologia. Nunes também é presidente do Conselho Consultivo de Inteligência do presidente. Esse desenvolvimento mais recente segue meses de especulação sobre a expansão do conglomerado
para serviços de cripto. E é mais um sinal de que a regulamentação de ativos digitais está passando por uma grande mudança sob a administração de Trump. Vale ressaltar que em setembro de 2024, o presidente Trump anunciou o lançamento da World Liberty Financial, que é uma plataforma de DeFi, de finanças descentralizadas. Na época, o anúncio gerou reações mistas dos participantes do mercado quanto ao timing e à sustentabilidade do projeto. De acordo com Hacker Intelligence, a World Liberty acumulou mais de 394 milhões de dólares em criptomoedas, incluindo mais de 62 mil ETH, 646 Wrapped Bitcoin e mais de 19 mil Lido Staked Ether. A plataforma de DeFi comprou mais de 100 milhões de dólares em criptomoeda no último dia 20 de janeiro, que foi o dia da posse do presidente dos Estados Unidos, dobrando a sua carteira, dobrando a sua posição de ETH e de WBTC. Ou seja, de fato, o Trump, a família Trump, está muito imersa no Bitcoin, está muito imersa nas criptomoedas de uma forma geral. Isso leva a crer que, de fato, a gente vai ter um governo extremamente crypto-friendly que vai tentar montar algum arcabouço, alguma regulação pró-indústria de criptomoeda. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre Estados Unidos, o estado americano de Illinois está considerando criar uma reserva estratégica de Bitcoin com um hold mínimo de 5 anos. Está passando na Câmara agora do estado de Illinois esse projeto de lei, que é o House Bill 1884, HB 1884, que propõe justamente a criação dessa reserva estratégica de Bitcoin como um fundo especial do Tesouro do Estado com o objetivo de ter a posse, o hold de Bitcoin como um ativo financeiro. Vale ressaltar que esse projeto de lei prevê que o Bitcoin comprado, que o Bitcoin adquirido, seja holdado, ou seja, seja mantido como Bitcoin, não pode ser vendido pelo prazo mínimo de 5 anos. E após esse período, quem estiver gerenciando ali esse tesouro pode definir o que fazer. Se vender, se manter mais, se vai manter por mais tempo ou não. Mas de qualquer forma, seria um hold mínimo de 5 anos. Vale ressaltar que o Illinois é mais um estado que está fazendo isso. A gente já tem diversos estados dos Estados Unidos adotando a estratégia de propor uma reserva em Bitcoin. E isso a gente está falando de estado dos Estados Unidos. O presidente Trump ele já assinou uma ordem executiva criando um grupo de estudo para ver a possibilidade e quais seriam os critérios para a manutenção de uma reserva de ativos digitais da nação. A gente tem diversos países também propondo e votando a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin. A gente tem a República Tcheca, que foi inclusive a principal notícia aqui do Giro Bitcoin no dia de ontem. A gente tem a Suíça fazendo isso, já desde o início de janeiro, essa notícia já veio a público que o Banco Central da Suíça vai pôr isso em votação, uma alteração na Constituição para colocar o Bitcoin ao lado do ouro como parte da reserva estratégica. A gente tem Butão minerando Bitcoin, a gente tem El Salvador fazendo DCA de Bitcoin, a gente muito provavelmente já tem a China comprando Bitcoin escondido. Então, o mundo todo está fazendo essa corrida por Bitcoin. E é muito interessante a gente ver isso. Falando em corrida por Bitcoin, essa corrida por Bitcoin ela não está se restringindo a apenas países. Empresas também estão fazendo o mesmo. A empresa de tecnologia de carregamento de veículos elétricos com energia limpa, a Nuvve, anunciou que começará a comprar Bitcoin, reservando quase 1/3 do seu caixa. A empresa listada na Nasdaq afirmou em um comunicado de imprensa no dia 28 de janeiro que alocaria até 30% do seu caixa excedente, calculado com base nas despesas operacionais estimadas para 6 meses, para comprar BTC. A Nuvve disse que adicionar Bitcoin diversificará seus ativos de tesouraria e que essa medida está alinhada com seu objetivo de oferecer uma opção de pagamento em Bitcoin. Abre aspas. A aceitação do Bitcoin promoverá mais opções de pagamento para clientes e fornecedores, com potencialmente menos atrito transacional inerente às moedas digitais. Fecha aspas. Ou seja, mais uma empresa listada em bolsa pretende colocar Bitcoin como um ativo de tesouraria, ou seja, pretende comprar Bitcoin e colocar o Bitcoin em caixa, pensando nele como um ativo de investimento, como um ativo futuro, até mesmo como uma proteção contra a inflação que está corroendo o poder de compra de todas as moedas do mundo todo, de todos os fiat monies do mundo todo. Inclusive agora eu estou lendo um livro aqui do Jim Song, que é Fiat Ruins Everything, ou seja, a moeda fiat arruína tudo, que é muito de acordo com, inclusive, com esses pensamentos que essas grandes empresas têm tido, né? De fugir da moeda fiduciária, de ir para o Bitcoin até como uma forma de proteger o seu poder de compra.
E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia rapidinha, uma notícia aqui do Brasil e que tem a ver também com essa questão de cada vez mais pessoas ou grandes investidores, grandes empresas, grandes institucionais comprando BTC. Na última segunda-feira, dia 27, o Thiago Nigro, primo rico, anunciou em seu canal no YouTube que comprou mais de R$1 milhão em Bitcoin, consolidando novamente sua posição como whole coiner, que é um termo usado para quem tem pelo menos um Bitcoin inteiro. A compra foi realizada através do BitBank, que é uma corretora, que é uma exchange em que ele é sócio, e marca o retorno do primo rico ao mercado de Bitcoin após ter vendido todas as suas posições em 2024. Nigro explicou que na época usou o valor para investir em outros projetos e adquirir uma casa, o que o deixou sem liquidez para aproveitar a forte alta do Bitcoin nos meses seguintes. Agora, com a queda recente no preço da criptomoeda, ele decidiu retomar as compras. Ele comprou um Bitcoin, ele comprou por 577.500 e depois, no mesmo vídeo, ele resolveu aumentar a posição e arredondar ali para 1 milhão, fazendo mais uma compra de 422 mil. Mas de qualquer forma, independente do valor comprado, o que vale aqui é a mensagem de que o importante é se expor em Bitcoin, é se expor em criptomoeda. Ele até brincou sobre a posição de exposição dele, que ele cogitava colocar 0,5% da carteira dele em Bitcoin, mas que esse montante investido agora de 1 milhão equivale a cerca de 1% da sua carteira total de investimentos. Ou seja, mesmo que seja um pouquinho, a lição que ele passa é que é sempre importante se expor em Bitcoin, se expor em criptomoeda, porque é uma forma de se prevenir contra a inflação e a perda do poder de compra da moeda fiduciária de uma maneira geral. E além disso, é claro que o futuro não necessariamente repete o passado, mas muitas vezes rima. Se a gente olhar o histórico do Bitcoin, a gente vai ver que ele tem um histórico de valorização impressionante. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!